Mas dito isso, eu pergunto, onde está a minuta que o ministro Alexandre se referiu? Nos autos do processo ela simplesmente não existe, mas é dada como fato concreto. Eu revirei a internet e não encontrei nada a respeito. Aliás, a única coisa que eu encontrei, que vai mais ou menos de encontro com o que diz o ministro Alexandre, foi uma matéria da CNN dizendo que o Cid disse em depoimento que Bolsonaro corrigiu a minuta do golpe e defendeu a prisão do ministro Alexandre. Apenas a delação do Cid foi o que eu encontrei. Mas sobre a delação do Cid, a gente também encontra várias outras coisas, como esse áudio aqui. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Pois é. Um outro ponto é que na denúncia o PGR afirma que no dia 6 de dezembro de 2022, o Felipe Martins teria apresentado a suposta minuta ao Bolsonaro e que no dia 7 de dezembro rolou uma reunião com os generais para que a minuta fosse apresentada. Gravem essa data, 7 de dezembro, porque eis minha dúvida a respeito. Voltando à denúncia do Paulo Gonet, que serve de base para que os excelentíssimos transformem uma pessoa em réu ou não, ele diz categoricamente que, abre aspas, no dia 7 de dezembro de 2022, o decreto foi apresentado pela primeira vez a integrantes do alto escalão do governo federal. As informações prestadas pelo colaborador Mauro Cid indicam que a primeira versão do documento foi submetida à apreciação de representantes das Forças Armadas em reunião realizada no Palácio da Alvorada na manhã do dia 7 de dezembro de 2022. Na ocasião, Jair Bolsonaro, com o auxílio de Felipe Garcia Martins, apresentou a minuta ao general Freire Gomes, ao almirante Garnier e ao general e ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Fecha aspas. Então, nisso aí é a PGR afirmando que o Felipe Martins estava na reunião do dia 7, onde ele teria apresentado a tal minuta do golpe para os generais presentes. Mas um dos problemas, porque tem mais de um e eu já vou te mostrar, é que em seu depoimento o general Freire Gomes diz que possivelmente o Felipe estaria lá. Ele não afirma, ele diz que possivelmente Felipe estaria lá. Mas olha que estranho, não foi o Felipe que apresentou a minuta? Como que o general não ia se lembrar se o Felipe estava lá ou não? Bárbara, mas a denúncia não se baseia apenas na delação do Cid ou no depoimento do Freire Gomes. Tem registros de entrada naquele dia. Tem sim, verdade. E antes de eu chegar no momento mais tchan, eu preciso que você veja esse vídeo também com muita atenção. E essa reunião foi comprovada também, vou colocar aqui, foi comprovada com o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada. Também uma prova autônoma, independente da delação. Aí, em vermelho, está o controle de entrada e saída de pessoas do Palácio do Alvorada, dia 7/12, Paulo Sérgio, Freire Gomes e o almirante Garnier, que chegaram em horários muito próximos, entre 8h25 e 8h34, e saíram também em horários muito próximos, 12h20 e 12h23. Vocês viram que ele apresenta uma lista que ele mesmo marcou com um quadrado vermelho, né? Pois então, presta atenção na imagem que eu vou ampliar. Dentro do quadrado tem os nomes que o Alexandre cita, do Paulo Sérgio, do Freire Gomes, do Garnier, mas também tem o nome do Felipe Martins, que Alexandre ignora. E antes de eu comentar sobre isso, olhem os horários. Os registros mostram que o Garnier, o Felipe Martins e o Freire Gomes chegaram juntos exatamente às 8h34. E se eles chegaram juntos, o general Freire Gomes ainda assim não se lembra de ter visto o Felipe Martins a ponto de não conseguir afirmar tal fato? Um outro dado. A defesa do Felipe pediu acesso ao vídeo do depoimento do general Freire Gomes para tirar essa prova entre o possivelmente do depoimento e a afirmação da PGR. Mas, surpresa, a defesa não teve acesso a esse vídeo. Só que esse não é o meu ponto. O ponto é que a prova que Felipe estava na reunião que ocorreu na manhã do dia 7 de dezembro é esse registro de entrada do Felipe às 8h34. Mas eu fui conversar com a defesa do Felipe e o que aconteceria se eu dissesse que o Felipe Martins não estava lá na forma que o Paulo Gonet apresenta na denúncia, em que ele tenta transformar o Felipe em réu?
Esses são os dados fornecidos pela empresa Uber, que mostram que no dia 7 de dezembro, dia da tal reunião, Felipe Martins estava em casa às 10h19 da manhã quando chamou um Uber que o levou a outro endereço que não era o Alvorada e que lá chegou às 10h33 da manhã. E não era o quarteirão de cima. Do endereço de chegada do Felipe Martins naquela manhã até o Alvorada, são 9 quilômetros. Felipe não possuía carro e se deslocava de Uber. E nesse histórico podemos ver vários outros dias e horários em que ele de fato foi para Alvorada. Porque, vou repetir aqui, era um dos locais de trabalho do cara. Mas naquele dia 7, às 10h19 da manhã, ele estava em casa e foi para outro compromisso em outro lugar que não era o apontado pela PGR em sua denúncia, que será julgado no próximo dia 22. E eu tive acesso apenas ao comprovante do Uber daquele dia, mas pelo que eu entendi, outros documentos existem e serão apresentados no momento em que os advogados do Felipe, enfim, poderão defendê-lo perante um juiz. Aí você pode se perguntar se a própria PGR não possui acesso aos dados de geolocalização do Felipe para comprovarem onde de fato ele estava no horário em que o PGR aponta que a reunião aconteceu. Bom, a Polícia Federal solicitou sim os dados de geolocalização do Felipe e eles possuem esses dados desde 2023. Mas de forma estranha, os dados de geolocalização do Felipe não foram anexados ao processo nem pela Polícia Federal nem pela PGR, diferentemente de outros investigados. Até porque, se tivessem sido usados, eles veriam que o Felipe nunca havia saído do Brasil e nem preso ele deveria ter sido, como todos sabemos. E assim, eu fui atrás dessas coisas para saber todas as versões dessa história. Será que a justiça também foi? Pois é o que vamos descobrir em breve. Mas o fato do ministro Alexandre não ter citado o nome do Felipe enquanto ele lia aquele quadradinho vermelho com os nomes das pessoas que entraram no Alvorada, naquele dia e horário, me chamou um pouco a atenção. Poderia ser porque o Felipe não estava sendo julgado naquele dia, então não precisava citá-lo. Mas, naquele mesmo dia, ele citou outros corréus que também não estavam em julgamento. Na terça-feira, no início do julgamento, ele também citou o Felipe. Porém, ali, naquele momento de afirmar em seu voto que o Felipe havia entrado na Alvorada naquele horário que a denúncia afirmava, ele não citou. Enfim, só achei, sei lá, curioso.